pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Câmera Aberta. Eu não poderia começar esse episódio novo antes de agradecer a todos os compartilhamentos, views e comentários do primeiro episódio sobre educomunicação. Nós ficamos muito felizes, né, Gisele? Bastante. Nós não imaginávamos que teríamos tanta repercussão, ficamos muito felizes mesmo. E na realidade esse é o objetivo do Câmera Aberta, compartilhar conhecimento para que vocês possam utilizar dentro da sala de aula e no ambiente de trabalho, para que realmente possa ter uma evolução, possa ter um upgrade, né, por assim dizer. Bom, nesse episódio nós iremos falar sobre o papel do professor como personificação do marketing educacional. Qual seria esse papel? Será que ele realmente tem um papel importante nesse processo de marketing? Porque se a gente for pensar lá no começo, quando uma instituição de ensino faz uma divulgação, seja nas redes sociais, seja no Google, em mídias, própria indicação, o pai ou uma mãe, quando vai fazer essa pesquisa para procurar a melhor instituição de ensino para poder matricular o seu filho, ele passa por uma série de veículos, né, de comunicações, até chegar propriamente na instituição. Só que será que aquilo que é vendido nas mídias, que foi divulgado, que é colocado também ali no atendimento, quando ele vai realizar essa visita dentro da instituição de ensino, é passado para ele? E de que forma é passado para ele? E se a gente for pensar na pessoa que vai fazer esse tour junto com o pai, com a mãe, né? E normalmente os pais até levam o filho para ele poder se sentir à vontade de ver, né? Como ele se sente. Essa pessoa, seja do atendimento, seja um docente, seja um coordenador pedagógico, ele precisa estar alinhado à segmentação, ao público que eles estão focando, né? Do público-alvo do colégio e também à missão, aos valores da instituição. Então isso é muito importante, não adianta, não que a gente esteja falando aqui que uma pessoa do público voltado ao público A tem que usar aquele perfume, o melhor perfume justamente para essa classe social, não é isso. Mas os gestos, a fala, a vestimenta, que até por muitas vezes instituições de ensino utilizam uniforme, mas tem a questão da maquiagem, tem a questão do cabelo, tem a questão do sapato para os homens e para as mulheres. Então, tudo isso precisa estar alinhado à segmentação, foco do colégio na questão do capital cultural dela, ou seja, quando a gente tem uma segmentação específica, o público quando ele vai na instituição de ensino, ele já tem todo o capital cultural, ou seja, as experiências vividas por ele, e ele precisa entender que aquela instituição de ensino está alinhada a tudo aquilo que ele tem como memória, né? Então, tudo isso precisa ser passado durante a visita, independente se é uma instituição de ensino religiosa ou não, o comportamento é muito importante. Você acredita nisso, Gisele? Acredito e muito, muito mesmo, Andréia. Mais uma vez, muito obrigada, né? Assim como você, eu quero também agradecer, porque realmente a repercussão do primeiro vídeo, do primeiro programa foi muito boa. E bom, vamos falar hoje sobre dress code. E do mesmo jeito em que eu disse que amo falar sobre comunicação, amo mais ainda falar sobre educomunicação, eu amo falar sobre dress code, porque ainda hoje, infelizmente, nós vemos pessoas que não conseguem entender que a imagem comunica. Ou outras ainda que entendem que a imagem comunica, mas elas pensam assim: olha, comunica o meu vestir. A maneira em que eu estou me vestindo vai dizer alguma coisa sobre mim ou sobre a empresa que eu represento. E não é só isso, você disse muito bem. Quando nós falamos em dress code, quando nós falamos da comunicação pela imagem, é o todo. Então, é o seu vestir, é a maneira que você fala, é o jeito que você se comporta. Tudo isso vão trazendo alguns códigos, né? Lá na comunicação e semiótica nós vamos falar que vai trazer alguns signos, né? E esses signos trazem significados. Então, às vezes, a minha apresentação, visualmente falando, ela é até pertinente, né, e condizente também com a empresa que eu represento, com a instituição que eu represento. Mas quando eu começo a minha fala, e se essa fala estiver alinhada a um processo de apresentação da instituição e ela não for coerente, pertinente com missão, visão, valores e princípios da instituição, de repente tudo aquilo que o pai viu, né, ao buscar informações sobre aquela instituição se perde. E por que se perde? Porque falta também uma orientação para as pessoas que vão realizar esse atendimento. E nós sabemos que esse atendimento, como você bem colocou, ele é realizado por alguém propriamente dito do setor de atendimento, mas tem também
o professor que pode fazê-lo, tem o coordenador que pode fazê-lo. E aí como que faz, né? Então nós temos uma primeira abordagem. E essa primeira abordagem, ela vai contar com o físico, né? Mas ela vai contar também com a fala. Então toda a nossa oralidade, ela vai ser muito necessária aí, né? E quando eu falo do físico, André, eu falo da postura. Como que eu encontro esse pai? Então, esse meu andar, ele é um andar que mostra segurança? Esse meu andar é um andar que leva também para esse pai a credibilidade que ele está buscando encontrar na instituição? E a minha vestimenta? Você falou sobre a uniformização. Geralmente as instituições de ensino elas têm uma política de uniformização. Quase sempre essa política ela é o jaleco do professor, né? E todas aquelas pessoas que estão ali envolvidas com o pedagógico, e quando dizemos envolvidas com o pedagógico, nós vamos falar, olha, às vezes não é o professor, né? Mas é o inspetor de ensino, mas é a pessoa do departamento de desenvolvimento que vai interagir ali em algum momento com os alunos, ela usa esse uniforme, ela usa esse jaleco. Como esse jaleco está? Ele está limpo? Ele está passado? Né? Ele está alinhado? Olha, está faltando um botão. Não é interessante. Porque se eu vendo que a minha instituição ela promove uma educação integral dentro de um ambiente saudável, infelizmente, até esses pequenos detalhes vão mostrar que o ambiente ele não é tão saudável assim. Eu preciso entender. Você falou uma coisa muito legal sobre a maquiagem, né? Para nós mulheres, como a maquiagem é importante. E ela é importante desde que eu entenda que a maquiagem, ela não é, como é que eu posso explicar? Não é um novo rosto. Né? Eu não posso pensar que a minha maquiagem ela vai ser um novo rosto. Porque se eu pensar dessa maneira, eu vou cometer aí alguns erros. Vai assustar a pessoa. Exatamente. E esse assustar a pessoa, ele vai ser, infelizmente, desconcertante ao papel que a instituição quer promover. Exatamente. E, sobretudo, a marca que essa instituição também quer deixar. Então, sim, né, não só o professor, mas todas as pessoas que são envolvidas dentro desse processo de educação, e vamos pensar, Andréa, desde as pessoas que estão na recepção, portaria, até o professor em sala de aula. Qualquer pessoa, né? Até porque enquanto o pai está fazendo o tour, qualquer pessoa pode estar passando ali. Sim. Então, vamos supor, se alguém da limpeza passa e também não está propriamente alinhado. Exato. Então, ele já vai ter uma outra percepção. Se algum outro funcionário administrativo, mas está ali no composto da instituição de ensino, também passar desalinhado, com uma roupa não muito interessante, porque eles já não utilizam a uniformização, já vão realmente de forma social ou com mais casual, mas precisam estar alinhados. Exatamente. Então, por isso que também é super importante, só realmente complementando, que todos da instituição de ensino precisam ter ciência de qual que é o público que eles realmente atingem, para que todos estejam exatamente alinhados a essa questão comportamental e de vestimenta. Sim, e uma coisa muito importante que você diz, né? Então, público, acho que são dois focos que são importantes aí, que na verdade eles vão ser um foco só. Então, eu entendo que eu trabalho num colégio X, né? Esse colégio X, ele atende o público Y, mas eu preciso lembrar que na verdade eu estou dentro de uma instituição de ensino. Então, o meu grande trunfo aí na minha apresentação em pensar como é que eu vou me apresentar diariamente nesse colégio, não só quando de repente eu tenho um encontro com os pais, Exatamente. Mas eu preciso pensar que a minha postura e a apresentação, elas promovem a educação. Então, se eu entendo que a minha postura e a minha apresentação promovem a educação, algumas coisas precisam ser melhoradas, né? Eu falo muito isso, Andréa, né? Então, quando eu faço as consultorias, eu pego, sobretudo, homens, mas mulheres também, né? Como está o seu andar? Então, às vezes a pessoa está andando, ela pode ser o melhor profissional daquela instituição, mas ela tem um andar cabisbaixo, né? Então os ombros eles estão super projetados à frente, os braços estão chegando quase que nos pés, né? E essa pessoa ela vem com o andar arrastando, eu brinco, né? Arrastando chinelo, né? Isso é ruim, porque eu mostro uma postura de desleixo. E até mesmo, além da questão da vestimenta estar alinhada, a questão da maquiagem,
o olhar. Então, Sim. se porventura você está realizando essa visita, ou você está em alguma reunião, Sim. junto ao pessoal da administrativa, seja lá qual for realmente o foco, quando você franze o olhar enquanto a pessoa está tirando uma dúvida, o que normalmente acontece no tour, né, de instituições de ensino, o pai tem alguma dúvida, pergunta alguma coisa e você franze o olhar, pronto. Então ele já consegue interpretar no cérebro dele que aquilo ali ele precisa ter uma defesa, então ele já não se sente bem, né, naquele ambiente. Aí acabou. Para você desfazer aquilo é muito difícil. Sim, até porque esse franzir o olhar já vai mostrar que aquela pessoa que está apresentando, ela não tem conhecimento. Ou que ela não está muito, como que fala? Familiarizada, ela não tá querendo explicar para ele, ou ela tem algum receio de que ele perceba alguma coisa que que ela realmente não quer que ele perceba, N fatores, sim, né? Sim, então assim, realmente são pequenos detalhes, mas que infelizmente eles podem gerar aí um transtorno grande, né? No sentido de eu tenho a informação, eu presto sim um bom serviço, né? Porque, como você também fala bastante, o que é educação? É um serviço que eu estou prestando. Exatamente. Né? Então, assim, eu presto um serviço, eu sei que eu presto um ótimo serviço, eu sei que eu conheço aquilo que eu faço, mas às vezes a minha abordagem não é boa. Eu vou um pouco mais além, viu, Andréa? Até o aperto de mão vai dizer alguma coisa sobre você ou sobre a instituição que você está ali representando. Então, se você tem um aperto de mão firme, você já mostra para a pessoa que aqui existe credibilidade. Se você tem aquele aperto de mão, que é aqui, ó, né, na pontinha dos dedos, e aquele aperto de mão fraco, você fala, E até a questão do próprio, aqui, né, em São Paulo, por exemplo, a gente tem o hábito, né, de dar o beijinho, né, a bater nas costas. Isso pode acontecer mediante ali o que você sente. Se a pessoa está recíproca para poder receber aquilo, se realmente é uma situação que há essa possibilidade. Senão, o mais ideal realmente é manter o foco, manter a descrição e continuar o atendimento sem muita intimidade, Exato. né? Eu até oriento assim, viu, Andréa? A primeira abordagem, então a família chegou até o colégio. Como que você vai receber essa família? Aperto de mão. Primeiro você se olhou no espelho, isso é importante, né? Saí de casa de manhã, me organizei e tudo mais, mas de repente fui para o trabalho, né, enfrentando aí as conduções do dia a dia. Não, fui para o trabalho dirigindo o meu carro, mas fiquei um tempo no trânsito. Então assim, eu vou receber uma família no colégio hoje. Então eu vou receber essa família no colégio, minutos antes da família chegar, eu vou até o banheiro e dou uma verificada no meu visual. Verifiquei o visual, ótimo, né? Então, outra coisa que nós falamos que é bem bacana e bem importante, o meu caminhar, como que eu caminho? Então, eu projeto os meus ombros aqui, ó, segurei eles aqui. Isso também vai mostrar uma confiança e tal. Encontrei essa família, né? Qual que é minha primeira demonstração de afeto para essa família? Sorriso, olho no olho, isso é importante, né? Então eu não posso encontrar com uma pessoa e dar um bom dia para ela, bom dia, não. Ou desviar o olhar, Ou porque desviar o olhar. significa que você está escondendo alguma coisa, você está que fugindo. você não é uma pessoa confiável. Não é verdade, então, exatamente, né? Então eu não vou desviar o olhar, eu vou olhar nos olhos daquela família, né? Eu vou cumprimentar aquela família com um sorriso. Outra dica de etiqueta que é legal, né? Então, quem começou todo o contato foi o esposo. Mas o esposo levou a esposa. Se é mulher, quem que ela cumprimenta primeiro? A esposa. Ela vai olhar para aquela família, ela vai dar um bom dia para aquela família, um bom dia que seja expansivo mesmo, né? A família ela precisa se sentir acolhida já naquele bom dia, né? Lembra que você falou da questão da memória cultural? Então, opa, gostei. Porque aqui eu falei, veja que não teve um beijinho. Você deu um bom dia com um sorriso gostoso, né? Já acolheu. Vejo a esposa, meu primeiro aperto de mão vai ser com a esposa, né? Depois eu dou um aperto de mão com o esposo. Poxa, mas eu vi que a esposa ela não está muito ali familiarizada, então tudo bem. Primeiro aperto de mão com o esposo, mas é aperto de mão. Não é chegar e... Nós gostamos, né? Nós, os brasileiros, nós somos sinestésicos, a gente tem necessidade do toque. Mas não, é aperto de mão, né? Se está com a criança, isso também é importante. Então, não é porque o pai, quem vai prover a educação daquele filho naquela instituição, que eu não vou valorizar a criança ou adolescente que está ali. Então, a minha fala ela precisa ser uma fala circular. Então, a minha fala ela vai conquistar o pai, mas também conquista a mãe, mas também conquista o filho.
E sabe, Gisele, que o que você falou abre viés também para um outro assunto, que é a questão do que nós estamos vendendo dentro de uma instituição de ensino. Porque quando a gente fala de educação, educação é um serviço. Né? Diferente de uma caneta, diferente de um papel, que a gente consegue pegar e testar na hora, ver como que ele é, justamente ver que cor que ele é, quais são as características, um serviço não. Um serviço é algo intangível. E quando a gente fala sobre serviço, a pessoa que está realmente realizando essa venda, ela precisa estar alinhada novamente, né, a tudo aquilo que está transcrito dentro daquela instituição de ensino. Seja, como você bem falou, visão, missão, valores, princípios, ou seja, mostrar credibilidade para que aquela pessoa entenda o que está sendo vendido e compartilhe com ela essa credibilidade. Não, realmente eu confio nesse serviço, eu vou colocar meu filho aqui porque é a melhor instituição de ensino para que ele possa estudar. E a gente pode até também entender um pouco mais além, que o ser humano, estudos de neurocientistas comprovam que o ser humano é emocional. Né? Então, por isso que é sempre importante colocar esse apelo, mas com dosagem, é claro, dessa questão emocional. Ó, sejam bem-vindos, esse aqui é o local onde os alunos aprendem, essa aqui é a nossa lousa interativa, esse aqui é o nosso pátio, a infraestrutura do colégio colocando esse apelo emocional, mas sempre conversando com as duas partes do cérebro, que é o emocional e o racional. E por mais que o ser humano seja mais emocional, isso não quer dizer que a gente só tome atitudes, só ações, meramente pensando na questão do sentimento. A gente também tem a parte racional. Só que o cérebro consegue identificar e entender melhor a emoção do que a razão. Ele consegue, a questão da emoção, ela demora cerca de 12 milésimos de segundos para que o cérebro consiga interpretar, enquanto a razão 40 milésimos de segundo. Então realmente tem um delay grande, então por isso que o visual, né, essa questão do visual, essa questão do olhar, o cérebro consegue rapidamente identificar e já se coloca numa posição ou de fluidez, que a conversa consegue fluir, os pais conseguem realmente sentir o ambiente da instituição de ensino, ou de defesa. Ó, aqui não é um lugar muito legal, a pessoa não está querendo me atender direito, ela não está nem aí com o que eu estou perguntando, ela está desviando a atenção. E também, se a gente for pensar um pouco mais adiante, justamente quando você falou sobre a questão da vestimenta e tal, a gente também tem a questão da reunião de pais. Né? Que também, na reunião de pais, normalmente as pessoas elas não vão com jalecos, elas já vão com um outro tipo de vestimenta, eventos dentro da instituição de ensino, como se vestir, como se comportar. Você poderia dar algumas dicas pra gente? Claro. É isso mesmo, né, André? Assim, é interessante porque às vezes eu entendo que a minha preocupação no meu vestir dentro do meu ambiente de trabalho é só perante ao meu público. E eu esqueço que às vezes os meus colegas de trabalho compreendem também esse público, né? Lembremos sempre, já que estamos falando sobre uma instituição de ensino, ainda que nós não deixemos de considerar missão e visão dessa instituição, eu preciso lembrar qual que é o produto principal que uma instituição de ensino vende: educação. A minha apresentação sempre precisa levar à educação. Então, a minha apresentação sempre precisa permitir que outras pessoas aprendam algo novo ou enxerguem em mim alguém da educação, né? E como nós falamos no primeiro momento, seja essa pessoa, de repente, da limpeza, seja essa pessoa um professor. Mas vamos falar do professor, já que hoje, né, ele é o nosso protagonista, ele é a personificação do marketing. Então, como que esse professor se apresenta numa reunião de pais? De novo, André, em algumas coisas, eu sou um pouquinho tradicional, sabe? Então, se a instituição ela tem como uniforme o jaleco, na reunião de pais esse professor também precisa estar com o jaleco. Por quê? Ele está fortalecendo a imagem da instituição. Então, o jaleco leva o logo da instituição, então sempre o pai vai associar aquela pessoa com a instituição com aquela pessoa, né? Eu sei que a primeiro momento parece uma coisa ruim, porque parece que o professor ele perde a sua identidade, ele não perde, né? Então, o professor lá, o João, ele é o João que trabalha na instituição X. Então, ele precisa entender que quando ele está na instituição, ele é a instituição. Nome próprio dele, instituição, né? O nome próprio dele também, né? O serviço que é vendido, educação. Qual é o sobrenome? João.
Né? Perdeu a identidade? Não perdeu, porque ele vai conseguir levar da identidade pessoal algumas coisas que contribuem e da profissional outras que contribuam na pessoal. Então, primeira coisa, jaleco, importantíssimo. Para nós mulheres, né, por mais que usemos o jaleco, ter atenção aos decotes, isso não é legal. Né? Não é legal não só para a imagem da instituição, mas para a imagem da pessoa também. Porque o jaleco, normalmente ele fica aberto, né? Então é totalmente diferente o professor, né, o masculino, que normalmente eles vão de camiseta, de jeans. Agora a mulher, ainda mais nessa época de verão, então elas normalmente acabam utilizando roupas mais leves. Sim. E acabam tendo um tipo de decote, sim, né? Então ter cuidado com esse decote, né? Então assim, o uso do jaleco aberto ou fechado, isso vai muito com a instituição. Então a instituição quem vai determinar se deve se usar somente fechado ou se pode, né, usá-lo também aberto. Mas ter atenção a esse decote, ter atenção ao comprimento de repente da saia, né? Isso é de extrema importância, porque eu preciso sempre pensar, né? Você falava sobre a fluidez do serviço, eu falo da fluidez também dessa conversa, desse meu comportamento. Às vezes uma roupa mais curta, uma roupa mais decotada, ela vai me limitar e não é interessante. Eu não tenho que ser livre exacerbadamente, mas eu preciso ter uma fluidez também na minha fala, nos meus gestos, né? Não vamos ser exagerados ao extremo, mas nós precisamos ter uma certa fluidez e nós precisamos ter sempre assim a certeza de que a nossa apresentação ela não vai deixar erros sobre a nossa imagem, sobre a imagem da instituição, né? Para o homem também. Então, às vezes o homem fala, eu sou homem, para mim tudo é mais fácil. Não é. Do mesmo jeito que nós falamos da atenção para as mulheres, essa atenção também cabe aos homens, né? Então, aparecer devidamente alinhado. Então, a minha camiseta, a minha camisa, ela precisa estar bem passada, a minha calça bem passada, o meu sapato, se é um sapato, ele precisa estar engraxado. Então, eu não posso aparecer numa reunião de pais com aquele sapato desgastado. Né? Então, na apresentação, aquele professor X apresentou a família e o colégio. Na apresentação, ele estava impecável, mas na reunião ele não está. Ele precisa lembrar que a reunião de pais, quando nós vendemos um serviço, e esse serviço é de educação, a reunião de pais é o pós-venda. E no pós-venda eu preciso continuar fidelizando o meu cliente. Então eu fidelizo o meu cliente com a minha apresentação, fidelizo o meu cliente com a minha fala, né? Aquilo que nós conversamos no início. Então, às vezes a fala ela é muito boa, ela é muito precisa, ela traz tudo o que o pai quer saber, ela traz todo o conhecimento realmente da instituição. É uma fala que vem ali carregada de valor, de missão da instituição, mas a apresentação ela peca. Então, ter essa atenção também. E posso ir um pouco mais além da reunião de pais, além desse contato de pós-venda, de manutenção aí desses clientes, se assim podemos falar, tem os meus colegas de trabalho. Então, de novo, né, eu não posso me esquecer que se eu trabalho numa instituição de ensino, eu sou a educação dentro daquela instituição. Então, todos os dias, independente de eu estar em contato com os pais, diretamente ou não, eu preciso me apresentar adequadamente. Então, todos os dias eu preciso entender que eu entro naquele espaço, eu sou aquele espaço. Isso é importante. E um outro ponto também interessante, Gisele, que você acabou também levantando, é a questão de que, com o próprio tema, né, que o professor vai ser a personificação do marketing, mas a gente também não pode deixar de falar sobre a questão da fidelização. Então, a gente vendeu, as matrículas estão em altas e depois pronto. Não tem o atendimento dos pais, não tem a preocupação, atende ele de qualquer jeito. Então, além da própria fala, o tom dessa fala, né? Porque é justamente, às vezes a gente pensa, mas está tendo muita evasão no colégio. Mas qual foi o caminho anterior para que antes tivesse sido feito alguma coisa, alguma ação para que não tivesse tido uma evasão muito grande, para que aquele pai não tivesse tirado o filho do colégio? Será que o que foi vendido para ele lá atrás, no momento do atendimento, continuou? Exato. Será que teve realmente essa continuidade de tudo aquilo que a gente passou para ele, de valores, da missão, da metodologia, do formato de aprendizado? Será que tudo aquilo, da aproximação do colégio com o pai, né? Será que tudo aquilo realmente se manteve? Então a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. É por isso que a gente acaba colocando o professor como personificação do marketing.
porque tanto na questão de matrícula, como na parte de rematrícula, quanto na parte propriamente da marca, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre a questão até do próprio aluno, que em praticamente aí dos anos finais do Fundamental 1, eles já conseguem opinar, Sim, junto aos pais, qual colégio que eles querem estudar, por questão de vivência, onde eles estão, experiência, os próprios amigos que passam a experiência dos outros colégios. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, essa educação que é passada para eles, também a motivação que os professores têm dentro da instituição de ensino. Mas isso já é um gancho para o próximo episódio, que seria a questão do endomarketing. sim. Então, o professor precisa se sentir bem no ambiente de trabalho, motivado, porque nada adianta ele ter um know-how elevadíssimo, entender qual que é o público dele, entender questões de dress code, questão de comportamento, questão de tudo, e não se sentir motivado. Sim. Porque essa experiência negativa vai ser passada para alguém, Sim. vai ser para o aluno. Exatamente. Que vai estar ali dentro da sala de aula quem? Ele e o aluno. Exato. Então, ele justamente precisa ter essa motivação, precisa estar se sentir fazer parte da instituição, de modo que ele faça o melhor que ele pode fazer dentro da sala de aula. Sim. André, acho que também é interessante, né, lembrarmos o seguinte: nós falamos tanto, né, tantas coisas aí sobre a questão da apresentação, desse contato, né, com o pai, com o próprio aluno, dessa manutenção de tudo isso que nós dissemos, mas não cabe também só ao professor, não cabe só à pessoa do atendimento, né? Na verdade, quando nós falamos em comunicação pela imagem, quando nós pensamos no dress code como um todo, nós estamos pensando que existe e deve existir para esses profissionais uma formação específica sobre. Porque às vezes o profissional também entende que a maneira com a qual ele se apresenta, a maneira com a qual ele ministra ali seus conteúdos quando professor, está ótimo. Então, do mesmo jeito que nós falamos sobre feedback dos pais, é importante também que dentro das instituições os colaboradores eles tenham esses feedbacks e tenham também, né, todo esse aporte aí para melhorar a apresentação, o contato e entender que ele, na verdade, é sim a personificação, porque é ele também quem vai fazer com que as pessoas, né, os pais, os alunos entendam qual é a proposta da instituição, né, que essas pessoas então entendam, né, que esse professor ele realmente promove a educação. E um outro ponto também importante, Gisele, um grande erro das instituições de ensino é que a gente acaba também vendo que agora está sendo promovido um pouco mais todos esses tipos de assuntos. Mas um grande erro é a questão das instituições de ensino acharem que campanha de matrícula só acontece durante um período. É verdade. E as informações dessa campanha não são passadas para todos. Então, justamente, a gente precisa pensar que campanha de matrículas é permanente, assim como o atendimento do que foi vendido lá atrás aos pais, para que tenha uma continuidade. A gente precisa também pensar na questão de ex-alunos, né? Porque o filho vai virar o aluno, vai virar um ex-aluno que depois vai ter filhos e vai querer, se ele teve uma experiência boa naquela instituição, ele vai querer que o filho dele também estude lá. Então, tudo isso é muito importante. E uma outra questão, bem como você apontou, é a questão da formação do professor. Então, a gente está mostrando aqui várias diretrizes, né, justamente para a gente ter essa questão do acompanhamento do professor um pouco mais assertivo nessa questão do tour, da visita, na questão do falar, na questão do atendimento do pai como um todo, na questão também do aluno. Poucas instituições de ensino realizam esse tipo de formação. Acontece a campanha de matrícula e logo em seguida já começa a fazer o tour, já é agendado as visitas e tudo mais. Será que tem esse tempo realmente de formação? Então isso é muito importante. Fazer a formação do professor tanto com relação a isso, como aquilo que eu havia comentado na questão de motivação. Sim. Sempre promover realmente a educação. Bom, nós chegamos aqui ao fim do nosso segundo episódio do Câmera Aberta. Gostaria de agradecer a todos novamente a questão de vocês terem compartilhado os vídeos do primeiro episódio. Continuem compartilhando assim esse também, né? Compartilhando, comentando, porque será por meio dos comentários que nós teremos insights para os próximos episódios. Verdade. Obrigada, Gisele. Eu que agradeço mais uma vez, André, é sempre um prazer, né? E os assuntos, graças a Deus, são assuntos que nós, além de gostarmos bastante, sabemos que pode contribuir com muitas escolas, né? E com muitos colaboradores também. Muito obrigada a todos por terem nos assistido até aqui, né?
Para o próximo episódio nós teremos mais novidades, na realidade no próximo ano, né? Teremos outras pessoas que serão entrevistadas, teremos outros temas, faremos também vídeos fora aqui do estúdio, então tem um know-how aí bem bacana também, alguns insights que nós teremos para o próximo ano. Muito obrigada a todos, um bom ano a todos e Feliz Natal! Feliz Natal, gente! Até mais, tchau, tchau!